Estamos começando mais um Aquila Podcast e hoje eu tenho como convidado uma pessoa muito especial que vai bater um papo comigo sobre saúde mental, trazendo experiência de vida, falando sobre história de vida pessoal, profissional, a doutora Anne Mazei, que vai falar sobre o trabalho, e eu quero fazer algumas perguntas para ela porque a especialização dela, o trabalho dela é muito importante, trabalha direto com as mamães, com as gestantes que estão passando por um processo de grandes transformações na vida, maternidade, e nós vamos discutir sobre esse tema, trazendo tudo, desde a história dela, olhando para a saúde mental, até mesmo dessas mamães que ela recebe no seu consultório. Seja muito bem-vinda, doutora Anne, e eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho sobre você, para quem está nos assistindo te conhecer. Eu agradeço o convite, Johnny, e assim, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a minha rotina, as minhas experiências, né? Maravilha. Bom, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra, atuo na saúde da mulher desde ali da adolescência, né? Até eu falo que é a fase mais bonita, a fase que para mim brilha os olhos, que é a fase da gestação, onde ela se prepara, né, para ter um bebê durante toda a gestação e a cereja do bolo, que é o nascimento do bebê. Então, assim, eu gosto muito de participar desse momento, que eu acho que é um momento muito especial, muito Sim. marcante na vida dessas mulheres. Olha, até um ponto legal que a doutora abordou, que ela traz, que ela é obstetra e ginecologista. E aí eu perguntei para ela explicar um pouquinho como é isso, né? Como que funciona, até para as pessoas que estão nos assistindo poderem entender. E um ponto bacana, doutora, que eu gosto de trazer aqui, é que nós falamos para todos os públicos, inclusive quem quer escolher a carreira profissional voltado para a medicina. Sim. Então é legal que você compartilhe um pouquinho disso para que as pessoas possam compreender. Então, você é ginecologista e também obstetra. Atua com as duas áreas? Sim, atuo com as duas áreas, né? A ginecologia, saúde da mulher no Sim. geral, né? E a obstetrícia é a parte da mulher quando ela fica gestante. Bacana, muito bom. Eu gostaria então, já que você está trazendo para nós sobre esse ponto, como é lidar com a sua saúde mental, olhando para essas mamães que muitas vezes chegam no seu consultório sem compreender o que está acontecendo, como isso, mães de primeira viagem, podemos chamar assim, Sim, que vai ter o sim. primeiro filho, muitas vezes mães que se prepararam por muitos anos para engravidar e agora estão ali naquele processo de como vou ser, como que vai, né, se conduzir. Como é para você lidar com tudo isso? Porque você também é mãe. Sim, bem isso, assim, na ginecologia e obstetrícia, o que me fez escolher essa área foi a obstetrícia, então Sim. foi um amor pela vida ali, ver uma criança nascer me emociona até hoje, não podem ser milhares de partos, a cada uma me emociono, Eu acredito. então foi assim, um amor por esse momento tão especial. E eu falo que assim, a gente faz uma especialização nessa área, mas depois que eu me tornei mãe, que eu vivi aquilo, que eu passei na pele, eu sei dizer para ela assim, você tá passando isso, eu sei o que você tá sentindo. Eu Uhum. também já vivi isso. Então, assim, é uma experiência incrível, assim, eu amo muito essa fase. É claro que não é tudo muito feliz, né? A gente passa por Uhum. dificuldades também, a gente luta juntos, né? Acho que Eu vocês são sofro um junto. apoio muito forte para essas mamães, né? Sim, a gente sofre junto, a gente ora junto, né? Uhum. E é uma alegria você chegar, às vezes, no final de um pré-natal que foi turbulento, não foi fácil, e chegar Uhum. numa idade gestacional correta para aquele bebê nascer. Às vezes, o sonho de uma mãe de ter um parto normal Sim. e ele acontecer. Então, assim, realmente é incrível. A parte emocional não só delas, mas Uhum. minha também, assim, eu falo que cada nascimento é uma vitória. É um acontecimento sempre renovador, né? Eu vejo, Com certeza, nunca vai ser igual. nunca vai ser Nunca igual. vai ser igual. Eu não tenho dúvidas, porque cada ser humano tem sua história, tem a sua vida, então cada vez que você traz Sim, uma criança ao mundo, é uma nova história que está se iniciando, sim. tanto para os pais, quanto para aquela criança, mas também para você que está trazendo essa criança ao mundo, né? Sim, e a gente participa da vida deles, assim, e você vê que você fica marcada com Sim, muito carinho, né? Você participou do momento de uma família, talvez o mais especial. Eu acredito, se você fosse me perguntar qual é o momento mais especial da sua vida, é o nascimento dos meus filhos, né? Então, assim, você acredito. fica marcado com muito carinho e você ter ajudado aquela família a se tornar uma Uhum. família, né? É muito gratificante. Eu não tenho dúvidas. Eu já ouvi muitas histórias de mamães
que tentam fazer tratamento para engravidar, passam Sim. anos da vida, às vezes, fazendo tratamento, engravidam, estão levando uma gestação tranquila, de repente ocorre de perder esse bebê, de um aborto Uhum. espontâneo, que fala? É assim que nós chamamos? É, 20% das gestações, elas Sim. acabam evoluindo para aborto, né? 20%? 20% é uma porcentagem bem alta. Nossa, mas é muito grande. É Mas o que muito leva a grande. isso, Anne? Algo que não formou da maneira correta e o próprio Aham. corpo elimina, Legal. Mas né? existe alguma forma, por exemplo, você como ginecologista que vai acompanhando essa mamãe, de, olha, talvez essa gravidez é de risco, tem que tomar muito cuidado, Uhum. ou não, é só em casos muito sérios mesmo, muito A gente severos. vai avaliando de acordo com a saúde da paciente, né? Uhum. Normalmente a gente já conhece o histórico dela, né? Sim. Já orienta como melhorar antes de engravidar, né? Já esperando a consequência lá na frente. Tentando trazer uma promoção da saúde, evitar que esse problema Isso, aconteça. isso. Vamos aí, ó. Eu preciso que diminua o Legal. estresse, eu preciso da atividade física, que você durma bem, da alimentação Elas saudável. seguem tudo isso? Eu sim, a maioria sim, tá? É. Eu sempre falo para elas assim, você não tá só carregando o seu Sim, bebê, você tá formando o seu bebê. Então, tudo legal. isso é fundamental. E a Uhum. gente tem vários exames ali que já vão dando um norte pra gente. Tem exames já no primeiro trimestre ali, no finalzinho, ultrassom que mostram pra gente a tendência de ter uma pré-eclâmpsia. Então, Que a gente já vai legal. fazer um tratamento preventivo Isso para tudo que no isso não pré-natal. aconteça. Tudo no pré-natal. Uhum. Mas tem muitas mães ainda que acabam não fazendo o pré-natal, né? Por Ai, tem. gravidez, muitas vezes, que acontece de forma inesperada, mães Sim, não solos, planejada, né? acaba Não passando planejada. isso. Olha, hoje eu vivo um público mais consultório particular, ali não Uhum. tem tanto, Essa mas eu vivência, né? acredito que na saúde pública, com certeza. Infelizmente, Com certeza. é, a gente pensa que, não, nossa, num mundo tão moderno, hoje todas as mulheres têm acesso à informação, os pais também, porque quando Sim, a mulher engravida, quem engravida são os pais, né? com Nesse certeza. E é processo. muito importante a participação deles. Quando eles perguntam assim, meu marido pode entrar, com certeza ele Ele deve deve. entrar, né? Ele E eles deve. participam nesse momento, né? A grande maioria participa. Participam e é muito legal porque assim eu coloco várias coisas que elas têm que seguir. Eu falo assim, olha, não é obrigatório, mas é um estilo de vida saudável que Sim, vai ser o melhor para sua gestação e para o seu bebê. entendi. Então eu coloco vários requisitos lá para a rotina delas e os pais são aqueles que vão pegar no pé e corrigir. Que vão cuidar dessas mamães. Exatamente, vão cobrar elas e quando elas fazem errado e chegam no Uhum. consultório, eles entregam elas. Ou seja, eles entram lá já nessa É, expectativa. você só olha pra cara e ele fala assim, não, não foi assim. Não foi assim. O que ela tá falando não é bem assim a história, né? É bem engraçado. Eles falam assim, gente, a balança não mente, hein? Vamos ver como é É, que vai ser. tem essa questão do Mas ganho de eles peso e falam, tudo, né? tem, né? Vai acabar o ganho de peso, ele vai trazer uma chance maior para a pressão subir, para o diabetes. Então, tem vários fatores ali que vão Que vão contribuir, contribuir, né? né? Eu sempre brinco com aquelas pacientes que querem ter parto normal. Eu falo assim, não adianta comer tanto agora, vai sair de você. É verdade, eu concordo. Vai sair de você. Mas até você trouxe um ponto que é legal porque eu já vivenciei essa história no consultório. De uma mãezinha jovem, uma mãe jovem, Uhum, que se preparou os 9 meses para ter parto normal. E aí contratou uma doula, acho que é assim, né, que fala, uma uhum, doula para acompanhar, essa doula acompanhou, e a obstetra acompanhou junto com essa doula, foi assim, um trabalho muito legal. Só uhum, que no momento do nascimento, em que essa mãe ia para o parto, agora eu uhum, só não me recordo se ela chegou a ter dores ou se ela foi porque estava programado, acho que uhum, ela estava esperando ter dores. uhum. Teve contrações, mas não conseguiu ter o parto normal. Então a médica ali, muito responsável, foi incluindo a medicação, acredito que é para poder Para induzir o parto, isso, mas não provavelmente. deu certo. Não Então essa respondeu. mãezinha já estava quase 24 horas, se eu não me engano, tentando induzir o parto. Uhum, E aí a médica dizia, acho que nós vamos ter que partir para uma cesárea por conta da saúde da mãe. E ela uhum. não queria. E aí É, me ligaram, a família me ligou, olha, você poderia conversar com ela? Eu falei, eu posso, mas vocês não precisam compreender que isso é muito complicado, porque psicologicamente a pessoa se preparou, né? Então, é uma exatamente. decisão que cabe a ela. Eu posso conversar, posso trazer para ela, olha, risco de vida, a médica orientou aqui, ali, escuta Uhum. ela, mas o psicológico dessa mãe, como que fica, né? É, eu costumo trabalhar com elas assim. Eu aprendi com uma amiga psicóloga Aham. essa frase que eu guardo e falo muito para elas. Legal, O legal. perfeito é o possível. Uhum. Né? Então, eu falo que eu não sou
o parto normal a todo custo. Eu gosto muito de fazer parto normal. A maioria dos nascimentos comigo são partos normais. Que Acaba que as legal. gestantes me procuram pelo parto normal Pelo humanizado parto hoje. normal. Bacana. É. Eu vi nas suas redes mesmo, que tem muito Uhum. relacionado a isso. Muito legal. Então hoje, as minhas pacientes que me procuram, a maioria vem em busca do parto Do parto normal. normal. Legal. Então, assim, mas a qualquer momento que bebê ou mãe corra risco, acabou a escolha. Eu sempre coloco isso para elas. Então, aqui não é a todo custo. Não é algo, não é um sonho que só depende de você. Isso depende de todo um processo, Exatamente. né? Da Eu falo para gestação. elas assim, daqui 5 anos, ninguém vai te perguntar se foi parto ou se foi É cesárea. A verdade. saúde do seu bebê vale muito Vale mais muito. do que a via de parto. Concordo. Então, claro, a gente tenta sim, a gente luta, eu luto por isso junto com elas, Tenta mas trabalhar. nem sempre vai ser possível. Nossa, Anne, você tá falando isso, e aí vai vindo um monte de coisa aqui na minha cabeça. Eu quero fazer esse bate-papo bem simples, porque tem muitas mamães que estão hoje gestando seu primeiro filho, ou Uhum, seu segundo, outras mulheres que querem se tornar mamães, talvez vão marcar uma consulta com você para entender melhor de tudo isso. Mas eu já vi tantos casos, muitas vezes, do próprio médico dizer assim: olha, eu prefiro a cesárea, é mais sim. seguro, evita problemas do que o parto normal, que tem N coisas que podem acontecer. E eu vi que você fala do parto normal com uma força, e isso é gostoso de ouvir, Uhum. porque tem muito médico que não gosta de fazer dessa forma. Não mesmo. É Isso é um assim, ponto, isso aqui é só uma dúvida é. minha ou de fato é isso Não, mesmo? eu falo assim que é legal quando o obstetra coloca isso para paciente, né? Uhum, Então, assim, olha, eu sou obstetra, mas eu faço cesariana, uhum, né? Se você quiser parto normal, talvez eu não sou a melhor escolha, entendi. certo? Porque, assim, é uma vida muito louca, para te falar a No parto normal, verdade. Né? tem que Não acompanhar. tem dia, não tem hora, não tem momento, Sim, sim, não isso é tem verdade. agenda, né? Uhum. Então, para alguns profissionais, isso não compensa, né? A gente vai Tá. colocar ali na balança o que vale a pena. Mas, assim, eu amo muito essa correria, apesar do meu marido vir assim: vamos viajar? Eu falei: impossível, se não for Nesse com muita período, não. antecedência, né? Aham. Então, assim, a minha vida fica um pouco presa, Certo. né? Eu não Aham. posso estar fora da minha cidade, né? A não ser que seja algo que eu possa voltar correndo muito Rápido. rápido. Aham. Eu tenho que estar com o celular sempre ali atenta, né? Aham. Então é tudo muito programado. E assim, tem médicos que não estão dispostos a isso. Sim, Só que tem aqueles que falam que fazem e não sim. fazem, É né? E verdade. aí ele vai criar uma situação no final. E talvez aquela gestante não tenha conhecimento, confia nele e vai concordar em fazer uma cesárea. Nossa, Então isso eu é acho bem triste, né? chato, porque assim, é muito tranquilo você falar, olha, legal, você quer parto, mas eu não faço, Aham. Deixar né? claro isso no Procure outro início. obstetra, então eu fico à Uhum. disposição, mas procure outro obstetra, Sim. do que chegar e criar situações que a gente sabe que não são indicações de cesariana, né? Tem aí Uhum. inúmeras, né, que a gente Ah, escuta, é? tem Não sabia disso. Que podia ter sido bastante. um parto normal, Sim, tranquilo, sim, e aí, pelo sim. fato do profissional não querer, acaba Uhum, se tornando uma cesariana. uhum. Entendi. Um exemplo, tá? Sim, Nós por favor. temos um exame que a gente faz uma cultura de uma bactéria chamada Streptococcus, Certo. certo? Aham. É uma cultura vaginal e perianal, porque Uhum. essa bactéria é uma bactéria que, para o adulto, ela é muito comum e ela não faz mal. Dificilmente ela causa uma infecção para o adulto. Mas quando você Mas, diz adulto, homem, mulher? Só mulher? qualquer um pode ter na pele, Ah, né? legal, legal. E para o bebê, é a bactéria que mais mata bebê recém-nascido. Porque Entendi. essa bactéria, ela chega num lugar lá nos alvéolos, lá no pulmão do bebê, muito restrito, onde a molécula do antibiótico é maior e não chega. Então a Uhum. gente faz esse exame no Legal, final legal. da gestação para saber se a paciente tem essa bactéria positiva ou negativa. Uhum. E se ela tiver positivo, tá tudo bem. A Certo. única diferença é que a hora que ela entrar em trabalho de parto ou a bolsa romper, nós vamos para o hospital e a gente inicia um antibiótico na veia de 4 em 4 horas, Uhum. profilático para evitar que essa bactéria entre em contato com o bebê, Entendi. certo? Mas Isso tudo isso antes do parto. é na hora que começar. Você não Começar. pode tratar a bactéria antes porque ela vai voltar. Ah, Então tem que ser no entendi. momento do Tem que ser no nascimento. momento. E aí eu já vi alguns obstetras usarem isso como uma causa de cesariana. Fala assim, não, você tem essa bactéria, seu bebê vai entrar em contato. Se você entrar em trabalho de parto, então vamos fazer a cesárea agendada, tudo certo. Nossa, mas isso aí, isso rende um conteúdo enorme para explicar para muitas mamães sobre isso, né? Então assim,
Essa confiança que você tem que ter no seu profissional Sim. escolhido ali faz diferença. Para o E- seu sonho, né? Até porque, o que que eu vejo muito sobre tudo isso? Se a maternidade é um processo muito diferente para as mulheres, porque quando elas entram de fato na maternidade, que elas engravidam, que elas sonham com esse bebê, como ele vai ser quando chegar no mundo, né? Como é que vai ser o adulto desse bebê? Porque a mãe, ela já pensa a longo prazo, né? Uma transformação Uma ser mãe. transformação. Mas sabe o que eu acho bonito? É porque você é mãe. Então, você Exatamente. ser mãe e segurar a mão daquela mãezinha e dizer pra ela, vai ficar tudo bem, porque você deve ter casos mais graves às Sim, vezes. sim. Eu Uhum. acho que é um outro olhar, né? É diferente, eu falei assim, a gente já viveu por É. aquilo. Então, assim, eu sempre fui uma médica, eu digo que um pouco mais sensível para Sim, sim. paciente, para o olhar Ainda da bem, ainda paciente. bem. Mas depois que eu passei pela gestação, olha, eu vi o que é assim, não é fácil. Você teve eles parto normal? Foi cesariana. Cesariana. O mais velho foi cesariana. A segunda eu tentei ter parto normal e Aham. não deu E não deu certo. certo, entendi. Minha bolsa rompeu, eu não entrei em trabalho de parto, tentei induzir, o colo não Uhum. dilatou e virou Onde cesárea. latou? Virou cesárea. Mas assim, foi legal a experiência, assim, apesar de não ter dado certo, eu falo que foi muito bom porque eu vivi um pouco daquele É. momento. Eu senti a dor. Você sabe o que o paciente está vivendo, né? Exatamente, eu senti a dor ali e infelizmente não evoluiu, tá tudo bem, a saúde do bebê e minha era mais importante. É, isso é E importante. levo isso também, é legal compartilhar isso com a paciente quando não dá certo. Falou, olha, eu também tentei e não deu certo, né? E Putz, isso é ótimo. tá tudo bem, A gente né? sabe que isso é possível de acontecer, não é porque eu sou a profissional que deu certo Uhum. comigo também, sou ser humano, né? Sim, com Isso certeza, é legal. com certeza. Isso, falando mentalmente, saúde mental. Eu acho que profissional, eu sempre digo, se você vai escolher um curso da área da saúde, você precisa entender que um curso da área da saúde é um curso que vai exigir muito de você de várias formas, não só Sim. profissionalmente falando, mas para a vida pessoal, você voltar para casa depois de um parto difícil, ter que trabalhar seu Uhum. psicológico. Agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, né? Eu preciso olhar para minha casa. Né? Acho Sim. que esse processo é muito complicado. E o que eu percebo de tudo isso? Que muitos profissionais às vezes escolhem, né, obstetra ali, e não são pais. Muitas vezes. Eu já vi muitos É, assim. é. Até a forma de lidar é outra. Eu vou te trazer um exemplo, só para nós, Uhum. nós discutirmos. Aí você vai me Uhum. interrompendo aqui. Eu vi uma história esses dias, que não tem nada a ver com gestação, mas é relacionada à área da saúde. De uma pessoa, uma mulher, que passou mal, teve lá alguns sintomas, poderia ser um infarto, coisa do sentido, e essa pessoa buscou atendimento médico. Foi para um Aham. hospital porque é o protocolo que se faz, Sim. né? Eu imaginei, olha, eu acho que é uma crise de ansiedade, pode ser um burnout, pode ser alguma coisa nesse Uhum. sentido. A profissional olhou para a paciente, fez vários exames, obviamente não deu nada biológico, nada orgânico ali. Ah, Uhum. você está com depressão profunda. Aí a paciente veio e me trouxe isso, né? Depressão profunda. Eu, como assim? A profissional falou que você tá com depressão profunda assim, sem nada, nada. Mas o que que ela era? Psiquiatra, alguma coisa assim? Não, não, não. Ela só falou pensar, não tem nada nos seus exames, você tá Ela com só não depressão achou uma profunda. causa É, aí. exato. Preciso que você pense em alguma coisa. E me deu um atestado e mandou essa paciente embora. Eu falei, olha, de fato, esse é o protocolo, você faz tudo, né? Às vezes os sintomas de uma crise de ansiedade é muito parecida com infarto, sente falta de ar, Sim. N coisas. Mas esse é um tipo de coisa que a gente vai buscar uma ajuda especialista nessa área. E quando eu estou te fazendo essa pergunta, eu faço justamente por isso, porque eu vejo no consultório, né? Uhum. Muitas mulheres que chegam no consultório com sonho de ser mães, e Uhum. aí tem inúmeras coisas que elas acabam não sabendo como é que pode resolver isso, porque tem vergonha, tem medo de falar, Uhum. será que eu vou ser vista na minha família ou pelos meus amigos como aquela pessoa que não consegue ser mãe? Para Uhum. mulher isso é muito pesado. É. Quando chega ali nas suas mãos, essa mulher que vai chegar e falar assim, doutora Anne, eu já fiz vários tratamentos, estou há 20 anos tentando, agora eu tô grávida. O que você sente? Porque eu acho Eu que deve ser tô difícil vivendo para isso você nesse estar momento. vivendo isso. Eu tenho uma paciente É, que eu tô em Maringá há 8 anos, né? Eu sou daqui, fui embora para Curitiba, fiquei muito tempo lá e legal. voltei há 8 anos. Eu acho que ela é minha paciente há pelo menos 8 anos, assim. E ela, eu já tinha investigado várias coisas e a gente não achava uma causa nem nela, Uhum. no marido.
Encaminhei para o especialista, né, nessa área. Também foi achado nada, 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 e aquela coisa. Então, assim, que ela tá comigo há 8 anos, mas ela tenta engravidar há mais de 10, Faz de 10 né? anos. Ela teve alguns abortos nesse tempo que ela só descobre que tá grávida e já começa a sangrar, perde de imediato. Então, bem no início da gestação. Bem no início, né? E aí investigamos várias coisas e agora ela tá gestante, mas foi uma Não, alegria tão grande receber ela no consultório e ela não tá tem agora palavras. aqui no segundo trimestre, tá bem, Uhum. bem presente, agora bem fresco assim a situação. E é uma alegria. A cada vez que ela chega no consultório, para mim é uma vitória. Então, assim, atingimos mais uma fase, passamos. Mais um período. A gente descobriu uma situação que é trombofilia, Ah, né? entendi. Então, assim, a hematologista, que é uma doença hematológica de coagulação, pediu para ela, não ficou assim tão claro o diagnóstico com exames, mas ela falou Uhum. assim, a gente precisa enxergar esse lado na hora da sua gravidez, então Sim, estamos tratando com anticoagulante e tudo. E, nossa, é uma alegria muito grande eu não tenho ver dúvidas. assim, é um esforço da parte dela em querer ter tudo perfeito, sabe? Assim, Então, se você fala uma coisa pra ela, ela leva aquilo ao assim pé da muito a letra. sério, faz Uhum. tudo muito Que correto, bom. assim. E nossa, com certeza, chegar no final dessa gestação vai ser muito Então, só de gratificante. você falar, eu já fiquei emocionado. Depois você me conta se deu certo, como foi. Eu escuto você falando sobre isso, eu já imagino o cenário, toda a organização, porque eu já vi várias pessoas que chegam próximo, acabam perdendo, Uhum, passa por toda uma situação de cuidados, disso e daquilo, e acaba se frustrando, né? Eu que não estou no seu lugar, sinto a dor. Imagina você que está ali sim, acompanhando, é né? muito difícil. É É muito difícil. difícil mesmo, ainda mais quando você é mãe. É aquele negócio, né? Eu Não tem como. concordo. Você tem seu filho, você pensa no seu filho em Uhum, casa. verdade. Eu tive uma paciente, eu acho que deve estar com 1 ano e meio, mais ou menos, essa história, de uma gestação inicial tranquila, e já Uhum. naquele exame lá do final do primeiro trimestre, Ela já já apresentou. apareceu uma resistência ali das artérias uterinas e viu que a passagem do sangue da mãe para o bebê ali Sim, talvez não aconteceria da maneira mais correto. efetiva, Aham, né? E esse bebê não crescia. Esse entendi. bebê não crescia, sabe? E chegamos na metade do segundo trimestre e, assim, esperando o bebê entrar em óbito, foi, assim, muito, Ah, muito entrou. difícil, porque a gente Hum, usou todas as medicações, todos os recursos, tira do poxa trabalho, vida. faz isso, porque até o estresse, às vezes, do trabalho acaba Uhum. mexendo, né? Sim, sim. Até porque essa Então, mulher tá sensível também, né? Tá exatamente. E sensível. essa gestação, ela se prolongou até 28 semanas. Nossa, foi bastante Foi muito coisa. triste, né? Uhum. Então, eu tive que intervir no momento que aquilo começou a trazer um risco para ela. Ela começou a alterar a pressão, alterar tudo, Nossa. né? E era um bebê inviável, que com 28 semanas a gente vai esperar um bebê pesando mais ou menos, para você ter uma ideia, Hum. de 1,2 kg, assim, no mínimo 1 quilo Que é ali. o mínimo que se espera. Esse bebê tinha 350 gramas. Não desenvolveu. Sabe? Era uma coisa assim que você sabia que era incompatível e era muito triste, aquela mãe sabia disso. E ao mesmo tempo que ela me perguntava até quando que a gente vai com isso, eu falava para ela assim, eu não consigo fazer nada. Assim, Uhum. que tipo, que faça nascer, que eu sei que não vai sobreviver, então quando existe uma situação dessa, eu não vou conseguir falar assim, ó, vamos acabar com a gestação agora. Não foi eu que dei a É vida, não sou eu sim, que vou tirar, eu te entendo. entendeu? Não Então, foi depende bem só de você, complicado. né? Então, chegamos a essa fase com 28 semanas e Bastante aí tempo. começou a alterar tudo. Ela começou a correr risco de vida e a gente teve que induzir o parto, né? Induzimos o parto. O bebê nasceu em óbito, infelizmente, mas já era algo esperado. Uhum. Mas, assim, eu pedi muito a Deus que eu tivesse naquele momento, porque uma indução de parto prematuro às vezes pode levar dias, né? Uhum. E eu lembro que eu internei ela, no final da tarde eu comecei a indução, a gente coloca uma medicação vaginal a Sim. cada 6 horas, né? E eu Aham. tinha colocado à noite, eu tinha vindo de manhã ver ela, e eu tinha voltado pro consultório, e
próximo ao horário do almoço, ela me relatou que estava com dor. E Aham. eu fui aquela correria, pega filho na escola, deixa em casa pra almoçar, né? Eu sou mãe também, agora eu vou ter que ir lá ser Eu médica. cheguei pro momento que o bebê tava ali saindo no parto. Então eu Uhum. cheguei, foi legal que, querendo ou não, apesar da situação, eu sou a pessoa que ela confia, né? Então eu cheguei lá para aquele momento. Acho que é o conforto do paciente mesmo, você chegar lá, né? Exatamente. E foi muito interessante, assim, a gente tem um preparo, eu faço muito dos meus partos na Santa Casa, né? Ah, legal. Então, o pessoal lá da psicologia tem um trabalho muito legal, assim, de acolhimento. Então, Uhum. aquele bebê, antigamente, eu acho que se o bebê nascia em óbito, tirava, não deixava a mãe ver, era uma coisa assim. E hoje a Muito gente sabe agressiva, né? que para a mãe ela tem que viver aquele luto, Uhum. né? Isso é importante. Então foi dado o bebê para mãe, tudo ali, foi deixado o tempo Ela necessário. pegou no colo. Sim, foi colocado no bercinho, com uma mantinha, tudo assim, com muito carinho, Uhum. sabe? Que eu acho que, apesar de ser um momento muito triste, assim, que não tem como descrever para uma mãe viver esse momento, eu acho que ela recebeu um acolhimento, que ela se sentiu amparada, Ela entendeu que sabe? ela não estava sozinha. É, e assim, ela materializou aquela situação, né? Não foi Uhum. tirado dela. Então aqui é o seu bebê, né? Ele existe, infelizmente, tá nessa situação, mas ele Ele existe. existe. Então Você é foi seu. mãe, Exatamente, é né? seu. Você é mãe, Então, né? exatamente. E aí é permitido que fique o tempo que a mãe quiser com o bebê ali no quarto, tudo. Uhum. E ela ficou por horas com esse bebê, até ela Ficou por falou, por horas. horas, até ela falar assim, olha, tá tudo bem, pode levar. É feito um carimbo do pezinho, da mãozinha, Uhum. tudo. É tirado foto e dado como memória para essa mãe depois numa caixinha de memórias. Eu acho muito legal esse Isso lá na Santa trabalho. Casa. Que É, legal. isso lá na Santa Não é todo Casa. hospital que tem isso, né? Não, com certeza não. Sim, Mas eu achei assim um acolhimento muito incrível. muito E incrível. essa mãe agora em todas as especialidades, investigando, fizemos análise genética até de quando ela estava grávida, né? Hum, Para ver se tinha alguma coisa. Não tinha não nada, tinha não nada. tinha nada até hoje. Não conseguimos identificar nem algo que a gente fala assim, ah, vamos fazer assim diferente para ver se na próxima. Então, talvez assim, uma implantação da placenta que não foi da maneira adequada, talvez encaramos como uma fatalidade, mas agora ela está se preparando para uma nova gestação. E pode ser o pai também ter algum problema nessa questão da gravidez. Não existe uma Pode. possibilidade. Depois, mesmo que a mulher está grávida, tem uma coisa assim Aí ou não? teria mais a questão genética, Ah, né? tá. Tá, Mas perfeito. como foi feita a avaliação genética e não foi encontrado nada, a Entendi. princípio não. Eu tenho uma história relacionada a isso no Conta. consultório. Eu vou te trazer. Agora vai ser uma discussão assim, falando com a obstetra e o psicólogo, para nós pensarmos sobre isso. Eu recebi uma paciente no meu consultório que ela veio em encaminhamento psiquiátrico. Uhum. Por quê? Ela mesma me trouxe assim: olha, Johnny, eu já fui inúmeras vezes na psiquiatra, a psiquiatra me acompanha, faço tratamento para engravidar, mas não consigo engravidar. Uhum. E começou a ter algumas alergias pelo corpo, muitas alergias, ao ponto dela chegar em alguns momentos de colocar álcool na pele dela para cortar a Nossa, coceira. Você imagina a situação, judiação. né? Isso é o que a gente vê no consultório. E aí ela me falou que a psiquiatra disse: olha, seu caso é psicológico, você tem que fazer terapia, tem que buscar psicólogo, porque você não precisa lidar com isso, né? Anne, se me permite te chamar assim. Claro. Ela chegou para mim no consultório e disse: eu não gosto de psicólogo. Mas a minha psiquiatra me mandou, porque ela falou que não vai me acompanhar mais, porque só a medicação não está resolvendo o problema. O Uhum. que eu respondo nesses casos? Não tem problema nenhum você não gostar do psicólogo. Porque você não gosta do psicólogo, mas não é o Johnny. Você não conhece o Johnny, você não sabe quem é o Johnny. Então, eu, enquanto profissional, super compreendo, porque tem questões aí que você não quer lidar, que a gente não quer Uhum. resolver naquele momento, tá tudo bem, não tem problema. Mas ela continuou extremamente fiel ao processo terapêutico. Ela não faltava uma sessão. Uhum. Em uma das sessões, né, jamais citando o nome para não faltar com ética, mas só para você entender, ela me trouxe uma história assim: olha, eu passei a buscar o meu esposo no trabalho e o esposo dela trabalhava com questão de obras, né, tinha uma formação acadêmica ali naquela área e trabalhava num espaço que às vezes nem sempre ficava limpinho, né? Aham. Ela falou, nós fomos, e aí ela tinha me trazido, eu cheguei atrasada aqui no consultório porque eu tô nervosa, meu esposo fez eu atrasar, porque eu passei a buscar ele e nós passamos no supermercado depois. Não, mas não tem problema, né? Fica tranquila. Ela, ah, não.
Onde já se viu? Ele tava comigo na gôndola do mercado. Eu fui pro caixa, ele sumiu no mercado. Eu, tá, mas o que que tem isso, né? Pode acontecer. Ela, não, fiquei brava, briguei com ele. Quando ele chegou no caixa, eu briguei na frente da moça do caixa. Mas por que você brigou? Ué, imagina ele no supermercado sozinho, todo sujo, de cor preta. Isso pode fazer com que? Com que ele seja preso. Meu Deus. Por que que essa mulher não engravida? Ela era de cor branca. Olhei para esse paciente e falei assim, inconscientemente você tem preconceito. Não, não tenho. Pois eu casei, o meu marido é de cor preta. Disse, olha, é melhor você lidar com o seu preconceito. E no começo, essa paciente foi mais resistente a lidar, mas depois foi Uhum. trabalhando isso, se tornou mãe. Nossa, olha que benção. Ela é uma pessoa preconceituosa, ela era, né? É por maldade? Não, ela estava com tanto medo do preconceito que o mundo tem, Aham. dela trazer um filho para o mundo, esse filho poder sofrer preconceito. Olha o amor da mãe. Eu já vou te Uhum. proteger desde agora. Quando ela entendeu que tem coisas que não cabe a nós, que eu tenho que deixar Sim. essa pessoa lidar com isso, né? Eu até perguntei para ela, quantos anos você tinha quando você casou com seu marido? Quantos anos ele tinha quando casou com você? Ela me respondeu, 20 e tantos. Eu falei, mas ele não chegou vivo no casamento? Né? Chegou vivo, você não ficou defendendo ele a vida toda, ele Aham. sobreviveu, tá tudo bem. Isso são coisas que nós temos que lidar, isso não impede que você lute contra o preconceito, que você defenda. Ótimo, excelente, mas percebe que você precisa aceitar isso dentro de Aham. você, cabeça, para que você possa receber esse bebê, para que você possa amar como ele vier. Então, esse é um processo muito desgastante às vezes para a mulher, porque ela busca exames, igual você falou, Uhum. e passa por vários profissionais, não chega a um resultado. Mas porque em muitos casos é emocional também. Sim. Eu quero muito ser mãe, mas será que eu lá inconscientemente eu me sinto preparada para trazer um filho ao mundo e educar? Porque ser mãe, ter uma maternidade é algo que demanda muito emocional. Eu falo, Com uma vez que certeza. você tem um filho, você fala, você não vai dormir ali no primeiro ano, nos primeiros 3, 4 meses que a criança está se adaptando. Eu falo, nunca mais. Não. O trabalho no início é físico e Sim, o depois é mental, o mental, psicológico psicológico, total. né? Educar um filho e se preocupar com com, a vida com a dele vida dele. é muito mais intenso, com certeza, do que aquele trabalho físico lá do bebezinho Que chora recém-nascido. e você amamenta, resolve muitas vezes, Aham, né? É todo um processo. Eu exatamente. falei assim, esse episódio Uhum. vai trazer muita coisa, porque não tem nada. Óbvio, nós somos emocional o tempo todo, somos seres humanos, né? Tudo que nós pensamos, né? Tudo que existe aqui, em algum momento alguém pensou nessa mesa, nessa cadeira, né? Mas quando você fala em gestação, é algo muito complexo. Eu até falo para os pais, quando eles chegam no consultório, eles me perguntam assim: será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Eu falo, tem um manual que É, diz o que é ser uma boa mãe, um bom pai. Seria legal você, sim. como obstetra, já entregar. Ó, tá aqui o manualzinho, Nossa, segue seria isso daqui. perfeito. Não tem. Então eu digo, Não ame, tem. ame. Sim. Só que entenda que amar não é você colocar ele dentro de uma caixa de vidro e dizer, vou te proteger de tudo, porque não dá. É, não dá. Não- Não dá. nem quando tá na sua barriga. Sim. Às vezes você consegue, olha o caso das mãezinhas que você trouxe, né? Uhum. Não sei, você quer trazer alguma coisa sobre Eu isso, lembrei agora, experiência? assim, não de um preconceito, mas assim, da questão psicológica. Uhum. Eu fiz um parto recente de uma paciente, não tem nem 30 dias, e é o terceiro parto normal dela. Uhum. Eu acompanhei todos, Terceiro é o normal. terceiro normal. Acompanhei o primeiro, que demorou um pouco mais de tempo, mas ela tinha um preparo para aquilo, um preparo psicológico muito grande. E foi um parto assim lindo. O segundo foi muito rápido, né? E a gente estava esperando esse terceiro ser mais rápido ainda. E tá, evoluiu bem, tal. Chegamos no hospital animados, já com uma dilatação avançada, tal. E aí parece que a coisa não estava acontecendo, né? Até que a fisioterapeuta virou para mim e falou assim: Anne, ela tá com medo. Eu falei: medo? No terceiro parto? Como assim medo no terceiro parto? Não E a tem gente já como, estava né? nos finalmente, assim, e você Aham. via que ela estava sofrendo, mas parecia um sofrimento diferente, Sim, sabe? sim. Ela não estava segura. De ter o parto normal.
Ela tava com medo de não dar certo. Ah, entendi. Olha De se só, frustrar. eu lembro que eu fui até ela nessa hora, ela tava no chuveiro, né? Tinha acabado de sair da água quente ali que alivia. Eu agachei, olhei pra ela e falei assim: tá tudo bem? Já deu certo? Calma, já vai nascer, tá tudo bem, você não precisa ter medo, tá tudo certo. E depois o feedback dela foi assim: Anne, o parto foi super tranquilo, o parto em si, tempo, Uhum. a parte física da coisa acontecendo. Mas eu não me preparei psicologicamente como eu me preparei para os outros. Por quê? Eu já vivi isso, eu já conheço como é a dor, tá É, tudo bem, entendeu? exatamente. E ela falou assim: eu falhei no preparo psicológico achando que eu já dominava a situação. Até dominava ali. Tava dominando, né? Só não Só tava se que esforçando. aí essa questão emocional pegou ela Uhum. e trouxe, acho que esse medo, não sei, o comportamento dela. A hora que eu falei com ela ali, você viu que daqui a pouco nasceu o bebê. Já Eu nasceu logo em falei assim, seguida. eu falei, gente, como é que pode, né? O terceiro, você pensa, a pessoa já é experiente, já vai vir, vai arrasar Vai ser aqui, fácil vai ser esse, né? fácil. E aí a gente pensa, preparo físico estava todo em Aham. dia, gestação estava impecável, Tudo tudo certinho. certo. Aham. E aí o emocional que pegou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa paciente era o último filho dela? Não, ela quer ter mais. Que ela quer ter mais, entendi. Porque eu pensei, será que talvez ela estava querendo finalizar de forma tão grandiosa que tem que ser perfeito? Uhum. Não Não, ela sei. ainda vai querer ter Ela mais. tem Não todos chegamos foram. na meta Que ainda. legal. Então, ela vai continuar Vai sendo sua ter paciente mais. por mais É, tempo. no próximo tenho certeza que o preparo psicológico vai Vai vir. ser muito bom. Ótimo. Eu fico pensando, e depois que você acompanhou, lá nasceu o bebê, aí você não acompanha mais, é o pediatra que assume O ou não? pediatra assume Aham. a criança, Sim, né? A mãe ainda é toda a minha responsabilidade. entendi. Por um tempo seguido ou não? Ali no momento pós-nascimento, a gente vai ter a saída da placenta, né? Que é a Sim. dectação da placenta, vai ter medicação para evitar hemorragia, às vezes vai revisar o canal vaginal para ver se teve laceração, se for necessário, vai dar os pontos ali, fazer a sutura, né? Uhum. Tudo, controlar os primeiros momentos delas ali de sangramento. Então, Entendi. hoje ela ganha bebê numa sala que a gente chama PPP. Pré-parto, parto e pós-parto. Nossa, tudo ali, naquela sala. É, então ela fica lá pelo menos mais 2 horas depois em Ah, observação, entendi. né? Ela onde ela vai tomar o banho dela para depois ir para o quarto. Ah, então ela pode se locomover ali, ela não fica Sim, deitada. sim, não. O parto normal não, né? Parto Uhum. normal é depois do nascimento, isso ela tem um contato, já é colocado o bebê para mamar, tudo, Uhum. é feito os primeiros cuidados do bebê ali naquela própria sala, na Uhum. companhia dos pais, tudo ali. É bem legal. Então, depois que tudo isso ocorre, né? Tá tudo sob controle. Aí eu saio de cena, volto para casa. Aham. E aí eu passo a visita médica, né? Que Legal. é a gente responsável pelo paciente durante o internamento total. E que Uhum. normalmente são 48 horas. Então, Dois você fica dias, ali né? 2 dias no hospital. Uhum. E quando fecha as 48 horas, mais por um cuidado com o bebê precisa fazer o teste do pezinho após 48 horas de vida. Entendi. Tá? Então fica. E aí sou eu que assino a alta dela. Aí ela vai para Depois eu casa. vejo ela mais ou menos de 7 a 10 dias no consultório para esse Aham. puerpério imediato ali, Sim. mais recente, ver como é que tá. Também a questão emocional, eu sempre pergunto assim, a minha última perguntinha da listinha, eu falo, e o emocional, como é que tá? Aí elas trazem todo esse processo. Tem aquela paciente que vai e fala assim, não, hoje uma me respondeu assim, eu tô cansada. Mas o emocional também. Tá tudo bem, é só o Entendi. cansaço mesmo, que faz parte, eu sei que faz parte, né? Ela compreendeu isso. É, e tem aquela que a hora que você pergunta, e como é que tá o emocional? Ela desaba a chorar, né? Eu imagino. Até porque, como psicólogo, quando a mulher está grávida, ela é o centro das atenções, né? Nossa, que Uhum, barriga bonita, como tá uma grávida. Você escuta muito isso. uhum. Depois que esse bebê nasce, o que vai acontecer? O nosso tempo ali já vão colocando para nós. O que vai acontecer? Essa mulher deixa de ser o centro e o bebê passa a ser o centro, Sim, né? Acho que isso é com difícil para a mulher certeza. também. É, e aí parece que ela é uma insegurança, até vou dizer Aham. por experiência própria, é uma Excelente. insegurança de como eu vou conseguir lidar com esse bebê? Será que eu vou suprir todas as necessidades dele? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Sim.
né? Exato. Então, isso, assim, é fundamental. E aí eu vejo aquela paciente, às vezes, se perguntando assim, meu Deus, aquela que não se preparou muito bem para esse momento, se perguntando assim, nossa, quem sou eu agora, O que né? fazer com tudo Perdi minha isso, né? identidade agora, né? Sim, verdade. Então, isso também acaba sendo pesado. E a gente faz esse questionamento pensando na depressão pós-parto. Sim, eu ia entrar com você nesse ponto. Então, eu Mas ótimo. pergunto isso para ela, e aí Aham. depois que ela me responde, eu entendo, porque eu falo para ela na alta do hospital, eu falo assim: olha, a gente vai entrar numa fase de puerpério agora, Aham. onde os hormônios antes eram produzidos pela placenta, na maioria, e a placenta saiu. Agora, até o seu ovário entender que ele precisa funcionar novamente, leva um Sim, tempo. certo. Então, a gente tem sintomas depressivos, a gente chora sem saber o motivo, a gente Uhum. olha pro bebê e chora, e tá tudo bem. Eu lembro que meu marido perguntava assim, mas por que você tá chorando? Eu falava, eu não sei, eu juro que eu não Não sei. sei por que eu Eu tava assim. olhava o meu filho e eu chorava, ao mesmo tempo era assim, meu Deus, eu tenho um filho, que bênção, Uhum. né? Então era um misto de sentimentos com aquela preocupação, será que eu vou dar conta? Eu vou ser uma boa mãe, né? Como vai ser isso, né? É um misto de sentimentos, mas assim, a diferença desses sintomas de puerpério para uma depressão pós-parto é aquela mãe que não quer mais o contato com o bebê. Sim, isso é verdade. Né? Então a mãe ela se afasta e eu sempre pergunto, mas assim, mas você quer ficar perto do seu filho? Você quer fazer os cuidados? Você quer Uhum. amamentar? Ou você tem vontade de se desfazer? Né? Então, não, eu quero cuidar, então tá tudo bem, tá dentro do normal, É do dentro do processo, né? esperado, né? Dura aí uns 15, 20 dias, né? Se Uhum. isso, claro, se isso se prolongar mais, a gente vai ficar atenta também, mas Uhum. a questão da depressão pós-parto, ela tem que ser, assim, cuidada com muito carinho. Tem bastante casos, né? Muito. E até a gestante, quando ela Aham. começa já a demonstrar sinais, a gente precisa tratar, né? Com certeza, porque assim, o pós-parto, ele é muito mais pesado. E se Mais ali na agressivo. gestação tá difícil, o pós-parto, a bomba vai vir. É, e eu acho que talvez em muitos casos até preparar esse pai também, né? Para que possa dar esse suporte Sim, para essa mãe. sim, Quando não for caso de mãe solo, porque também tem muitos casos assim, também, né? Que às vezes você não também. tem o pai ali presente, mas você tem um avô, uma avó, alguém que pode contribuir, porque a mulher passa por toda uma transformação do corpo. Ela se vê, Uhum, né, carregando ali um ser vivo, que depende de uma boa alimentação dela, de um bom sono. sim. Olha a responsabilidade, É uma né? responsabilidade muito Muito grande. grande. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei curioso aqui agora. Você Ah, vai falando e eu fui pensando aqui. Quando você estava grávida, você acompanhava as gestantes da mesma forma no consultório? sim, E como sim. que era olhar para a gestante que estava vindo ali com aquele barrigão bonito e que muitas vezes também aquela gestante que você sabia que estava em risco e aí ela olhava para você e via que você estava grávida. Como que é isso? Porque tem esses pontos também, né? Eu falo que uma obstetra grávida é terrível, gente, Eu porque a gente sabe acredito. todos os riscos de Aham, cada fase sim, e meio que é um sofrimento a cada etapa. eu concordo. A pessoa que é leiga no assunto vive mais leve. Sim, eu acho que quando nós não conhecemos muito sobre, os medos não são tão grandes, né? Sim, e assim, eu vivi experiências na época que eu tava na segunda gestação, eu Aham. era plantonista na Santa Casa ainda, e eu vivi assim, eu lembro de eu ter pego o plantão e tinha uma gestante já internada. Eu acho que eu tava com umas 34 semanas e ela com 37, o bebê tava em Uma óbito. barriga evidente. Já tinha chegado ali em óbito. E o trabalho de parto estava acontecendo e estava prestes a nascer. Você ia fazer o parto. Então, nossa, isso pegou. Eu, Eu era, querendo ou nossa. não, eu era responsável pela situação, né? Ali no hospital nós temos vários residentes, né, que estão Aham. em formação, primeiro, segundo e terceiro ano. Certo. Normalmente são eles que fazem esses partos. O R1, R2 e R3. Isso. Aham. E a gente supervisiona, Certo. né? E eu lembro que naquele dia eu tava com uma residente que eu confiava muito. Você era preceptora dele. É. Dela. E eu virei pra ela e falei assim: você pode fazer esse parto, por favor? Aham. Porque vai ser mais difícil pra mãe também, vendo o meu Sim. emocional abalado, porque eu ia chorar com certeza, né? Então aqui agora eu tenho que ser um suporte pra ela e eu não consigo ser o suporte. Nossa, Anny, que difícil. Imaginei agora. Muito difícil, muito difícil. E essa residente foi, o parto Uhum. aconteceu, correu tudo bem, tal.
Mas essa mãe estava em risco de vida também ou não? Não, não, Nesse caso não entra a mãe, não. tá? E também ia ser difícil para aquela mãe ver eu grávida, né? É isso que eu pensei. Mas eu acho que também pro seu psicológico, Não, para mim é porque o seu terrível. bebê tá aqui, você já fica com medo, preocupada, né? Terrível. Eu tive que fazer uma cesariana uma vez num plantão também, assim, com um bebê em óbito. E eu Nossa. lembro que tava um residente e um estagiário instrumentando. E eu não parava de chorar. Eu tirei aquele bebê chorando e eu fiz a cesárea inteira chorando. Mas sou eu. Eu que tenho que ser a pessoa forte agora. E eu tenho Uhum. que resolver a situação É dela, tá pro nas bem tuas dela. mãos, né? É. Então, assim, eu lembro de eu fazendo a cirurgia. E eu lembro depois no final conversando com o Uhum. pai. Nossa, quão difícil foi aquilo pra mim. Eu não tenho dúvidas. Foi muito difícil, Eu muito acho difícil. eu acho que é muito legal a sua participação aqui, porque você está falando de algo que muitas famílias vivem. Então não é Uhum. uma coisa assim separada, só aqui que existe. Não, isso existe em praticamente todas as famílias têm algum caso da prima, da irmã, da própria Uhum. pessoa que viveu isso, né? Eu até quero compartilhar com você uma questão de uma paciente que ela engravidava, aí ela perdia. Aí ela voltava para o consultório, aquele luto. Não, não vou tentar mais, não vou tentar. Aí ia lá engravidar, fazia o tratamento de novo e engravidava. Esse paciente falou assim: olha, eu não tenho mais condições de fazer o tratamento, eu já gastei tudo que eu tinha, eu já vendi Uhum. carro, eu já refinancei casa. Na época, essa paciente trouxe: eu não sei mais o que fazer, mas eu quero ser mãe. Tenho muita vontade de ser mãe. Então, ela viveu uma dor muito grande e trazia isso para a terapia. Ela não conseguiu engravidar de fato. Uhum. Depois, até por isso que eu te perguntei, descobriram que não era a questão não era mais relacionada só a ela. Tinha uma questão com o esperma do marido ali, eu não tenho Uhum. certeza porque eu não sou da área, talvez Uhum. você tenha algum exemplo disso. E aí essa mulher olha e fala: "Não, peraí, mas eu fui culpada porque a família do esposo, a família, você tem o problema". Uhum. E quando ela descobre que não era nela o problema, ela fala: "Tô leve". Que alívio, E né? agora eu sinto vontade de adotar. Por quê? Porque eu Uhum. entendi que não era uma culpa minha, que eu posso ser mãe, porque ela não se Uhum. via capaz. Será que eu não sou capaz de ser mãe? Por isso que eu não consigo segurar esse bebê? Será que esse bebê está indo embora porque eu não estou psicologicamente Uhum. confortável em ser mãe? E aí quando ela olha para aquilo, ela fala: não, peraí, não era meu problema. Agora eu me sinto preparada para uma possível adoção, porque ela já estava numa certa idade, Uhum. que já era um certo risco, né, continuar naquele Sim. tratamento. Ela não tinha mais condições, só que daí o marido dela não aceitava que ele tinha um problema. Oh, meu Deus. Então ela enfrentou mais ou menos por uns 9 anos esses tratamentos. Porque durante os 9 anos ele não aceitava que podia ser ele. Entendi. Eu não sei como que funciona, porque eu acho que ele também fez alguns exames ali para eles poderem ter a Mas tem gravidez. alguns maridos que se recusam a fazer exame. Né? Não Mas querem investigar a parte dele. Não, tá tudo bem comigo. e olha a dor dessa mulher, Com certeza. porque ela vivenciava uma gravidez todo ano. Só Uhum. que nunca passava dos 3, 4 meses. Ela Tadinho. perdia esse bebê. Então ela estava trabalhando, aí no meio do trabalho tinha um sangramento. Ela tinha que sair correndo, porque ela já falava: não, tô perdendo o meu bebê, tô perdendo o meu filho. Uhum. E aí ela criou várias dificuldades psicológicas, né? Olha, eu não devo ser uma boa mãe, eu acho que eu não vou ser uma mãe presente. Por isso que aí vem entra a questão da religião. Ai, Deus não quer que eu tenha um filho, né? Uhum. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Calma, mãezinha. Você pode ser mãe de outras formas. Vamos trabalhar isso, né? E aí no final, o marido também não aceitava adotar, porque seu filho não é de sangue, eu não quero. Falei: agora você precisa olhar para você. O que que você deseja? Você Uhum. quer ser mãe? Às vezes você tem que fazer essa caminhada sozinha, Uhum. né? Ou você pode tentar conversar com ele, fazer uma terapia, talvez pedir para ele para uma terapia lidar com isso. Mas Sim, acho que é algo que vale a pena a gente falar aqui, porque tem muitas mulheres sim. tentando e não conseguem. É, a terapia eu acho que faz uma diferença na vida de todo mundo, né? Sim, sim. Ah, eu sempre, como profissional, recomendei fazer terapia, mas até pouco tempo eu nunca tinha feito terapia. Uhum. E posso falar um pouquinho de Por mim? favor, fique à vontade, essa é a ideia. Esse ano eu ia fazer uma viagem em família, né? Uhum. Nós íamos para a Europa
Primeira Legal. vez na Europa, eu, meu esposo e os dois Sonho. filhos, né? Aham. Planejaram 10 meses antes, porque não pode cair em data de ter gestante para nascer, aquela história Mas como é que você toda. faz? Daí você fala, olha, não vou pegar nenhuma mãe nesse período porque eu vou viajar. Você já Eu traz essa deixo minha ideia. secretária avisada, Ah, né? tá. Se a paciente quiser manter o pré-natal, ela tenha consciência desde o início que naquele período eu não vou estar Entendi. aqui, eu deixo alguém no meu lugar Um responsável. colega que pode assumir essa responsabilidade. Então, assim, eu deixo a escolha para ela desde o início, Aham, né? legal. E eu sempre tive uma questão com altura. Aham. Eu tinha medo de altura. É uma dificuldade até para viajar de avião. Eu programo a viagem, eu fico super animada. Na semana eu já começo a ficar ruim. Uhum. Um dia antes eu acho que eu vou morrer, e é aquela coisa. Eu peço para Deus que O se for avião para vai morrer, cair, né? que aconteça na volta, para eu aproveitar Pelo pelo menos, menos a pelo menos eu ida. fui pra minha viagem, né? Pelo menos eu fui pra minha viagem. E nessa viagem para Europa eu ia enfrentar muita altitude, Sim, verdade. né? A Por horas, né? gente, além do voo, a gente foi para Suíça, então tinha os Uhum. Alpes para subir. E a Torre Eiffel em Paris. E Nossa. eu tava lá tentando comprar um ingresso antecipado da Torre Eiffel, olhando no site e tal, não sei o quê. E eu falei assim pro meu marido, falei, olha, tem três paradas, né? Dá pra comprar até a metade Uhum. ou até em cima. Até em Falei cima. assim, tá, tudo bem ficar até na Certo. metade, né? Aham. Ele falou assim, não, Anne, eu nunca fui lá, vou estar lá e você quer que eu vá até a Eu metade? quero ir até o final. Eu falei, então tá bom, então eu vou comprar pra você e as crianças até em cima e eu fico na metade, tá bom? Aham. E aí a minha filha, de 6 anos, olhou pra mim e falou assim: não, mamãe, nós vamos em família, você vai junto com a gente. E aquilo mexeu comigo numa intensidade. Tô aqui com você. Eu falei assim: agora eu vou ter que dar um jeito de subir nessa torre a todo custo. E Nossa. aí Mas você tinha andado, foi de avião tranquila. Tinha ido Ai, calma, foi uma coisa de cada a vez. coisa de cada vez. Aí, trocando ideia com amigas que já tinham ido para ver como Aham. é que era, para eu conseguir materializar aquela situação, me preparar Já mais. vivendo aquilo. Uma delas é psicóloga e virou para mim e falou assim: Anne, você precisa tratar isso em terapia. Aham. Aí ela falou assim: mas existe terapia para medo de altura? Existe. Eu falei assim: mas como assim? O que que eu vou falar? Tenho medo de altura? Ela, você vai descobrir o porquê você tem medo de altura. Isso, exatamente. Johnny, foi incrível. Meu Isso Deus. fazia, faltavam 2 meses para eu viajar. E aí foi me indicado uma psicóloga, eu entrei em contato, vamos começar a terapia. Uhum. E eu fiz a terapia e deu tempo nesses 2 meses de ficar tudo pronto. E fui viajar. Uhum. Foram 8 voos, 4 para ir, 4 para voltar, porque mudamos de país lá, tal. O voo foi muito mais tranquilo, usando recursos que ela me ensinou, tal, mas eu tava muito mais leve, com uma Uhum. outra visão da situação, Vivendo um outro momento. total. Cheguei primeiro, fomos para Suíça, subi aqueles Alpes lá, 3.000 metros de altitude, como se eu já tivesse feito aquilo várias Como se fosse vezes uma na rotina da vida. minha vida, né? Exatamente, como se fosse assim. E outra que eu ia para Camboriú para ir no bondinho, eu Uhum. já quase morria, não deixava as crianças Sim. levantar, ninguém se mexe, era uma coisa absurda. Só que você divide com uma galera lá, que essa galera levanta, você não pode falar nada, né? E eu fui assim como se fosse algo que eu já tivesse feito várias vezes. Sim. Foi surpreendente. A torre, chegamos lá embaixo, eu acabei que não comprei ingresso antecipado. Chegou lá, meu marido falou: tá bom, a gente vai de elevador até o final de uma Uhum. vez. E tinha a opção de ir até a metade de escada e o resto de elevador. Panorâmico. Daí eu falei assim: não, nós vamos de escada, sabe? Porque eu fiz terapia por causa disso. Se eu for de elevador, vai ser muito rápido. Uhum. Eu Eu quero tenho que vivenciar enfrentar isso daqui, né? eu vou ter que viver. Legal. E realmente, assim, a parte da escada é tudo vazado, aquela escadaria, aquela Sim. ventania, tava assim, muito Quantos metros frio. tem? Eu não lembro. Ai, eu não vou lembrar agora bem certinho. É super alto, É né? muito alto. A parte da escada que a gente subiu, segundo o celular, dizia que a gente tinha subido 42 andares. Imagina você subir Nossa. 42 andares com aquele vento tudo livre ali, Você vendo tudo aquilo ali cada vez mais tudo distante, né? vazado, né? Aham. Chegou uma hora que eu tive que parar de olhar para baixo, porque não dava mais, Você senão foi não ia muito forte. conseguir.
E aí as crianças, eu comecei a ir mais devagar, as crianças olhavam pra mim achando que eu tava cansada, na verdade não era um cansaço físico. Era a ansiedade abatendo ali, né? É, mas consegui subir, cheguei lá Aham. em cima, pra mim foi uma vitória tão grande, Parabéns, tão grande. parabéns. Fiz um vídeo pra minha psicóloga lá de cima, Aham, olha falei, só que olha legal. só, né? Consegui. Consegui, e o mais legal, assim, antes de ir para Paris, lá na Suíça, eu me deparei em um dos Alpes lá, eu não sabia que ia enfrentar isso, de uma ponte suspensa. Sim. Uma ponte suspensa, onde a hora que eu bati o olho e vi que tinha aquilo, as crianças falaram assim: mãe, eu não quero ir, eu tenho medo. Eu falei: não, a gente vai ser muito legal, é super seguro. E você assim, né? Eu passando uma força. Gente, olhei pro cara do meu marido e falei, vai na frente, que eu não consigo, né? Ele foi, Ele as crianças, parceiraço. ele é super tranquilo, não tem medo dessas coisas, Que e é bom. super tranquilo. Ele foi na frente, as crianças no meio e eu atrás. Eu Uhum, andei até uma parte e eu travei. entendi. Eu travei e eu não conseguia nem ir pra frente, nem pra trás. E eu olhava aquele abismo embaixo de mim, longe da montanha. E agora, né? Desesperador, eu comecei a chorar, mas assim, não, eu não fazia cara de choro, aquilo escorria assim, ó, que era uma coisa automática, e meu marido e as crianças sumiram, fizeram uma curva e eu E fiquei. você ficou lá, eles, ela tá apreciando a paisagem. Eu fiquei, e nossa, que desespero. Deu um Eu não tô tempo, vendo. lá volta meu marido, amor, pelo amor de Deus, o que que você tá fazendo aqui? Vamos. Eu falei, eu não consigo. É mais forte que eu. Travei. Eu não consigo. Ele, Uhum. você consegue. Eu tô aqui, eu vou com Eu você. vou te É ajudar. seguro. Olha as crianças lá na frente, e as crianças brincando no Uhum. negócio. Vamos, você consegue. Sim. E aí chegou um momento que se afastou ainda mais da montanha. Eu olhei pra ele e falei assim, só filma. Filma porque eu não vou conseguir acreditar depois. E eu Uhum. atravessei tudo. Eu cheguei do Parabéns. outro lado, a minha perna tremia tanto, mas tremia tanto. E eu Mas você olhava o venceu. vídeo e eu não conseguia acreditar. A minha psicóloga, na hora, liguei o Wi-Fi e mandei pra ela. Ela falou: Anne do céu, não acredito. A terapia não é pra tanto assim. Era um Você pouquinho mais superou, devagar, né? você superou assim, uma situação que até quem não tenha medo de altura ia repensar se ia passar Aham, por sim, aquilo, né? sim, sim. Então foi uma vitória muito grande. E a partir daí, quando ela falou: Olha, você tá de alta, eu falei: Não, eu não tô de alta. Agora é só o Eu começo. não tô de alta, você vai me acompanhar o resto desse ano, você vai descobrir alguma coisa aí em mim que eu Uhum. preciso acompanhar. Legal, legal. E a gente tá finalizando agora, eu tô prestes aí a receber alta Aham. novamente, e eu falo como a terapia fez uma mudança na minha visão, o jeito de pensar, eu como pessoa, as coisas talvez que tudo eu entendi que é uma experiência passada aqui Sim, atrás, sim, né? sim, sim. Então, eu entendi isso, consegui enxergar uma postura que eu posso ser diferente e também consigo enxergar isso nos pacientes hoje, Porque você viveu. porque eu vivi. Uhum. E eu falo, gente, faz terapia. Faz Faça terapia terapia, que é né? sucesso. Concordo com você. Sabe, se você me permite compartilhar. Francisco, quanto tempo nós temos, Marcos, pessoal ali? Ainda? 10 minutos? Tá. Nossa, Então, você viu como que parece que nossa. não passou uma hora, né? Mas você me permite compartilhar você contando essa história. Eu queria até deixar gravado. Isso daí se chama saúde mental. Porque muitas pessoas, às vezes, acreditam que pelo fato de ir no consultório do psicólogo, do psiquiatra e tomar uma medicação, que vai se tornar perfeito, né? A Não. partir de hoje tudo muda. E não é assim. Quando você começa a olhar para a terapia e entender, poxa, eu tenho medo. Eu entendi que eu tenho medo. Uhum. Isso ficou mais claro, porque eu aceito ter o medo. Então, se eu aceito ter o medo, eu vou lidar com ele. Quais são as ferramentas? Ah, tem terapia. Eu posso fazer terapia? Posso. Legal, a psicóloga já falou, então vai lá e enfrenta. Enfrenta. Uhum. E muitas pessoas, Anne, têm medo. Elas têm medo de enfrentar e a gente não pode condenar, porque são Sim. histórias de vida. Eu vou trazer um exemplo para você. E você falando, eu fui vivenciando essa história. Eu recebi uma paciente no consultório, jovem, 20 e tantos anos, 28 anos ali nessa fase. Ela tinha se formado em arquitetura na faculdade dela ali. A graduação dela era arquitetura. E aí ela trouxe que a ansiedade que ela tinha, a crise de ansiedade, estava levando ela por um processo de fracasso profissional. Entendi. Essa paciente foi super resistente por muito tempo, não tinha buscado terapia antes, ela tinha crises severas. Só que a crise que ela vivenciava era sempre no momento de chuva. Então ela podia estar aqui, agora com a gente no estúdio gravando, mas se ela fosse, na hora que ela saísse do prédio,
Ela percebesse que ia chover, ou que estava chovendo, ela tinha muito medo. Nossa. Não era só uma chuva forte, era todo tipo de chuva. E aí ela trouxe assim, eu preciso perder esse medo de chuva, por quê? Porque se eu tenho medo de chuva, como que eu vou, né, ser uma arquiteta grande como eu quero, viajar, ir para lugares longe? Eu vou enfrentar muita chuva ao longo da vida. E eu trouxe para ela assim, olha, ansiedade é uma coisa que eu não tenho poder nenhum de tirar de você. Não tem, eu não tenho, o médico não tem, nós não temos isso. Por quê? Ela é inata. Ela nasce com você. Então o bebezinho chegou no Sim. mundo, ele vai chorar, ele vai sentir ansioso para ser alimentado, ele vai chorar. Então a ansiedade promove a nossa evolução humana, o nosso crescimento. Então é algo que eu não posso, não tem como tirar. Se você tem essa pretensão, nem continue, porque vai gastar dinheiro à toa. Não tem como fazer. Ela olhou assim, mas o que que eu faço então? Porque eu sei que é a ansiedade que vem ali na hora. Não. A ansiedade, ela vem, te trava, ela te faz você buscar ajuda para que você venha lidar com outras coisas que talvez nem sua é. Que é do outro, que você adotou. E essa paciente foi trabalhando, nós trabalhamos ali uns 6 meses mais ou menos, e aí ela conseguiu agendar uma reunião com uma grande empresa que ela queria. Eu até falei para ela, vou escrever um livro e vou colocar a sua história, que é uma história muito legal. E ela conseguiu marcar uma reunião com uma empresa, com um gestor de uma grande empresa que ela queria fazer uma parceria ali, formar um momento de trabalho. Ela falou que super feliz no dia da reunião, foi lá para o escritório, trabalhou, voltou correndo para casa, tomou um banho, se arrumou para ela poder ir para essa reunião. E a empresa ficava numa outra cidade próxima, a cidade dela, mas ela tinha que enfrentar ali uns 40 quilômetros. Uhum. Ela tomou banho, ela se trocou, ela abriu a janela do quarto. Quando ela abriu, ela viu que estava começando a se formar chuva. Assim, Johnny, eu fiquei tão desesperada que na hora eu Imagino. pensei, não, vou desmarcar. Vou desmarcar. Mas se eu desmarcar, vai ser difícil conseguir marcar de novo. É uma oportunidade para minha vida, para minha carreira. Então o que ela fez? Ela, com muito desespero, igual você falou, grava, porque eu vou, mas depois eu preciso acreditar. Uhum. Com muito desespero, com muita dor, porque quem tem a crise, Anne, sente inúmeros sintomas no corpo, que trava mesmo. A Uhum. dificuldade da pessoa que tem crise de ansiedade é o medo da próxima crise, porque só quem tem crise sabe como é. E aí ela falou que naquela crise, com muita sudorese, ela enxugando ali o rosto o tempo todo e tal, se trocou, passou a maquiagem dela, não posso transpirar, eu tenho que me cuidar para não estragar. Foi andando do quarto até a sala, pegou a chave do carro. Quando ela chegou na sala, isso fala da paciente, trazendo processo terapêutico. Uhum. Ela travou, e aí ela sentou no braço do sofá da sala, e aí ela ficou tentando mostrar pro corpo dela que quem mandava era ela, que ela tinha que levantar, ela tinha que ir. E nisso a mãe chegou. E a mãe olhou para ela assim: Filha, onde você vai? Mãe, eu estou indo trabalhar, tem uma reunião importante em tal lugar. Não, vai chover. Não saia pra estrada com chuva. Mãe, esse medo não é meu, esse medo é seu. Eu vou. Ai, que bom. Mas naquela hora que ela disse isso para a mãe, ela não disse na intenção de, olha, o medo da chuva é seu. Esse medo que você está neste momento de eu sair na estrada é seu, tranquilo para mim. E ela falou, não sei. Levantei, abri a porta, fui, entrei no carro e fui pra reunião. Com medo? Com medo? Sofrendo? Sofrendo. Mas eu fui. E aí, quando você começa a enfrentar isso e entender, poxa, da onde vem esse medo? Da onde vem o medo de altura? Eu já ia te perguntar no consultório, olha, você já caiu de balão, de avião, de Nossa, eu paraquedas? descobri a causa, assim, foi uma coisa que eu falava, não acredito que é por causa disso. Você transferiu? Foi total, foi uma questão na infância. Aham, Olha só, eu tinha recém-mudado de cidade legal. e eu fui para a escola. No primeiro dia de aula, estudava à tarde, eu tinha 5 anos. Sim. E a minha mãe me esqueceu na escola. Ah, entendi. A minha mãe e meu irmão era bebê nessa época. Aham, E até hoje eu fico me perguntando, falei, meu Deus, não foi uma falha absurda, eu poderia ter feito isso com os meus filhos também, né? poderia. Então hoje, enxergando isso, eu falo, não acredito que é por isso, mas eu fiquei, foram todas as crianças embora, e eu fiquei sozinha com o guardinha da escola, e escureceu. Para criança é traumatizante. E eu acho não, eu entendi que eu na infância não ia dormir na casa das minhas amigas, eu não ficava longe, porque eu tinha muito medo de acontecer algo com os meus pais e eu ficar sem pai e mãe. Então, tudo isso reflete, e a altura veio como uma situação de que eu não tenho controle da situação, eu não tô Aham. no controle.
Exato. Então, eu falei, depois que eu entendi os porquês, foi tão mais fácil lidar Leve. com a situação Sem medicação. sem medicação. Olha que coisa boa. Foi incrível. Você sabe que você falou isso, você podia até escrever sobre isso, tá? Eu acho que você venderia muitos livros. Porque olha só que legal, você disse assim, não foi um erro tão grave, isso poderia ter acontecido comigo também agora na minha Eu maternidade. olho, eu como mãe, falei, meu Deus, já pensou eu num parto e não consigo chegar a tempo? Exato. Verdade, Onde usou o exemplo acontecer? profissional e aí a pessoa vai ficar. Mas sabe o que é legal? Nós aprendemos quando nós nascemos, a gente ganha algumas coisas de presente que ninguém pergunta se a gente quer, né? A nossa religião, que vem ali da família, a escola, o nome, N coisas, né? Que o bebê não tem como decidir. Mas a gente aprende que nós não podemos sentir raiva ou tristeza ou ficar magoado com o pai e com a mãe, porque são seres sagrados, né? A gente aprende isso na Aham, nossa cultura e tal. Então, eu posso ter medo de altura, porque a altura não é pecado, né? Agora, o pai e a mãe é pecado. Eu tenho aham, que elevar estes pais. E aí, quando você tem uma conversa madura com o teu pai, com a tua mãe, o que que a gente entende depois que nós nos tornamos adultos? O pai, que é o super-herói, a mãe, que é o super-herói também, eles têm dificuldades. sim. Eles têm questões a serem lidadas. Eles não Se são torna mais fácil. perfeitos, né? Isso. Você fala, nossa, meu pai, nossa, minha mãe. Você começa a ver o mundo como ele é. E aí se torna tão mais Uhum, fácil. Eu com falo que saúde certeza. mental é mais fácil do que você imagina, do que eu imagino. Saúde mental é entender que você vai ter problema mesmo. Faz Sim, parte, faz parte da vida. né? Você organizou todo o momento de estar lá no hospital com aquela mãezinha. Só que daí, bem no momento que você está indo, você pega um acidente de um carro, que talvez a via Uhum, está um pouco mais lenta, você não tem culpa. Isso acontece. Eu acho que esse olhar deu, peraí, eu sou um ser humano. Eu uhum, posso melhorar aqui? Eu posso. Então, é meu dever olhar e entender onde eu posso melhorar. Mas esta melhora, eu estou preparado para este momento? Porque talvez você precisava exatamente. estar lá para Uhum, lidar. Você fala assim: mas eu não fui buscar terapia antes. Você buscou quando você estava madura para lidar com aquilo. Então, uhum. psicologicamente, você falou assim: eu vou perguntar para alguém, olha o inconsciente. O que que eu poderia fazer? Ai, minha colega é psicóloga. O que que eu poderia fazer? Terapia. Agora eu vou lidar. Agora eu já estou preparado. Foi incrível. Realmente foi uma transformação que eu falo para minha psicóloga, eu falo, você me ajudou tanto, Sim. tanto que você não tem ideia do bem que você me fez. Você sabe o que ela pensa quando você fala isso? Ela Hum, fala assim: eu sou grata a você por deixar que eu possa participar da sua história de vida, lidando com as suas questões. Então, pelo menos eu, enquanto psicólogo, fico muito feliz quando eu vejo o paciente dando esses grandes passos. Acho que nós, como profissionais da saúde, a aham, gente quer que o paciente vá além, né? sim, Em determinadas áreas, do que for. Mas você percebe o quê? Que não depende de você, muitas não, vezes. com certeza não. Depende dela. Eu falo, diga para o paciente, toma esta medicação. Só que ele vai embora para casa, com a receita na mão. E não toma. E não toma, e você é uma boa médica. Mas por que que o meu paciente não tomou remédio? Porque depende Eu dele. falo assim, e viro para elas e falo assim: olha, isso aqui é a minha orientação. Sim, Eu não posso ir lá na sua casa e fazer por você. Eu não posso escolher sim, qual que é a sua comida que você vai comer todos os dias. exato. Isso é a escolha, é só sua. Só você pode fazer por você e pelo seu bebê. A hora Eu que eu sei. falo A hora assim, que você falou do bebê, você falou, opa, a responsabilidade é um pouco mais além. Anne, eu tô apaixonado pela nossa conversa. Eu acho que dá para nós fazermos até mais temporadas. Depois o pessoal deixa ali um comentário. Te traz para falar podemos mais sobre sim isso. deixar. Olha, eu se deixar você falar umas 5 horas aqui, Juntou tranquilo. dois, então, porque eu também falo muito. Mas eu acho que a gente fala porque é bom e é um assunto importante que deve ser Sim. falado, desmistificado. Saúde mental, gestação, mamãe, sua vida como exemplo, Uhum. tudo isso foi muito rico. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão te ouvir falando vão ligar lá, marcar uma terapia com a psicóloga, com o psicólogo. E é normal, busque um Que bom. profissional, um psicólogo que você se identifique Sim. para que você não leve, não vá para terapia com peso, mas não se dê desculpa também que ninguém faz o teu perfil, porque daí talvez seja uma Sim, desculpa nossa, né? Eu com gostaria de certeza. finalizar com um ponto. Eu queria que você, enquanto médica, mãe, esposa, paciente da psicóloga, fazendo terapia, com todo esse mundo aí, filha, um conselho que você daria
para as mulheres que vão começar uma gestação, que talvez estão vivendo dificuldades durante a gestação, de mamães que pensam em um parto humanizado, normal. Como um conselho de mãe, de filha, profissional, o que você falaria para essas mulheres, para essas pessoas? O que eu sempre digo é assim, se prepare para esse momento. Uhum, Quando você vai casar, você não tem toda uma preparação, sim, você não tem um gasto com isso, é um né? sonho, Você né? vai, o que é o seu casamento perto de uma gestação, Verdade, né? Eu falo que meus filhos são o que eu tenho de mais valioso. Então, sim. assim, penso o seu bem mais precioso. Então, vamos nos preparar da melhor maneira possível. Vamos Uhum, buscar é, a sua melhor versão, legal, né? legal. Então, assim, e aí vai entrar em várias áreas, né? Então, a Sim, gente pode melhorar e muito. Eu vejo muitas mulheres me procurando, às vezes um ano antes. Acho sim. muito interessante me procurando antes. Eu vim aqui porque ano que vem eu quero engravidar. E eu quero saber o que que eu devo fazer, né? Não é só Aham, assim, olha, toma esse medicamento aqui. Não, eu preciso de você, assim, bem em todas as versões. Claro aham. que a vida traz muitas coisas difíceis pra gente, Sim, sim, né? Mas a verdade. gente tem que aprender a lidar ali. E eu brinco quando elas falam assim, ah, mas eu não tenho tempo. Eu falei, mas você nem tem filho ainda. Você não tem tempo de fazer atividade física, você nem tem A hora filho que tiver ainda. um filho aí você me Eu falo fala. assim, eu tenho dois e consigo, como é que você não Ai, consegue, né? ótimo, Então, exatamente. eu acho que temos que nos preparar, né? Aham, Esse pré-concepção ali. Temos que também fazer um preparo. A minha escolha é ter um parto normal. sim, Às vezes ele acontece sem você se preparar, sim, mas é mais difícil, é né? mais difícil. Então, vamos buscar também recursos. Eu falo que a fisioterapia pélvica, ela auxilia, assim, muito Eu já ouvi falar muito intensamente na sobre. fisioterapia pélvica. Nossa, Uhum, é, assim, sensacional o sensacional. resultado mesmo, assim. Bacana. E quem for no seu consultório tem teus parceiros ali que conseguem. Tem, a gente indica tudo, fazer a fisioterapia também é um preparo não só físico, mas o Uhum, contato com essa fisioterapeuta, porque assim, você tem o contato comigo como obstetra, mas comigo você tem as duas versões, uhum. parto e cesárea. Aham, Quando você está buscando a fisioterapia, você pode fazer fisioterapia e fazer cesárea também, uhum. porém você está buscando mais um preparo ali para o parto Uma normal. nova possibilidade. Então você vê naquela busca o parto, só o parto, Uhum, entendeu? Então já eu falo que também é uma terapia indo ali, né? E você cria um vínculo com essas pessoas, né? Você se prepara, você escolhe os profissionais daquele momento. Eu quero isso, eu quero registrar, eu quero ter fotógrafo, eu quero ter coleta de célula-tronco do meu filho para prevenção futura, né? Eu quero ter um pediatra só meu, eu quero a físio. Então, assim, são coisas que tem custo, mas é, vale um investimento. vale, eu concordo. Então, assim, o resultado final ele depende de muitas coisas, igual Uhum. eu falei, É assim, uma vertente com várias pontas, né? muito, muito. Às vezes a terapia também, você fala assim, olha, Uhum. né? Você vai passar por um processo que você nunca vivenciou. Eu concordo com você. Então, assim, muitas pacientes é fundamental aquilo. Ela Importantíssimo. quer, mas ela tem um medo tão grande daquilo que ela quer. Ela quer tanto que ela quer uma perfeição sobre aquilo também, né? Exatamente. Então, também a terapia soma ali para isso. E é aquela coisa, assim, não espere o perfeito, É, né? exato, A, concordo. A estrela do momento é o seu filho nascendo, você se tornando mãe. Como ele vai nascer, qual via vai ser, não importa. Vamos Aham, lutar por um objetivo, mas o mais importante é você e seu filho eu estarem bem e concordo. com saúde. Uhum, O restante não tem valor aham. muito pequeno. Uma parcela muito pequena, né? Porque, obviamente, essa mãe vai querer receber esse filho no colo. Então, independente se ele vem com Sim, cesárea ou parto sim, normal. independente, independente. Então, assim, se prepare, né? De todos os ângulos possíveis, né? Busque aquilo que o seu alvo, mas Uhum. sabendo que nem sempre Será exatamente vai como ser como queremos. você sonhou, Eu concordo. né? Olha, estou apaixonado, quero falar mais sobre o assunto. Enquanto psicólogo, eu sei que tudo que você trouxe é muito rico e as pessoas precisam ouvir isso, porque não é só uma gestação, mas é muitas coisas além de uma gestação. Parabéns pelo trabalho. Eu senti em Obrigada. você assim um calor e uma emoção muito grande falando de tudo isso.
E eu sempre digo, você vai ser médico, entenda que a medicina é muito amor. É Com muito certeza. amor. Ninguém quer viver essa vida da obstetrícia se não amar. Nossa, Concordo. gente. Eu escuto muito isso. Então, parabéns mesmo. Eu Obrigada. tenho certeza que qualquer paciente chegar no seu consultório será muito bem acolhida e muito bem recebida por você. Eu finalizo aqui o nosso podcast falando sobre esse tema tão importante e digo para você, fiquei muito leve, muito feliz de recebê-la aqui, tá? Espero que a gente consiga compartilhar com muitas pessoas tudo que você trouxe, para que muitas pessoas consigam lidar com suas dificuldades da mesma forma que você trouxe exemplos de outros pacientes. Muito obrigado. Eu que agradeço e podemos agendar uma próxima quando for necessário aí, estou à disposição. Para a segunda temporada agendaremos. Combinado. Que já está aí. Tá bem? Tá Obrigado, certo. doutora. Eu Tchau, que tchau. agradeço.